Durante a formação de um grupo de militares, quando um aluno comete um erro, ele deve dar uma volta em um pátio de 50 metros de perímetro. Se cometer dois erros, deve dar duas voltas e assim sucessivamente. Sabendo que um aluno percorreu 15 quilômetros durante a formação, quantos erros ele cometeu? Então aqui nós temos uma PA, né? Nós podemos perceber que quando ele comete um erro, ele dá 50 metros. Quando ele cometer dois erros, como ele vai ter que dar duas voltas, 2 vezes 50 dá 100. Três erros, 150, 4, 200. Então, nós já percebemos aqui que nós estamos tratando com uma progressão aritmética. E 15 quilômetros é o total de que ele percorreu, ou seja, a soma de todos os elementos dessa PA. E a nossa fórmula para a nossa soma dos nossos elementos da nossa PA é igual a S, que é igual a A1 mais AN vezes N, que é a quantidade de elementos, dividido por 2. Daqui já podemos fazer a nossa substituição. A primeira substituição que eu te chamo a atenção é que o perímetro está em metros e o que ele percorreu durante o curso está em quilômetros. Então eu vou transformar quilômetros em metros, porque é mais conveniente para mim trabalhar com quilômetros para metros do que metros para quilômetros, porque senão esse número aqui vai virar um zero com vírgulas e não vai ser muito interessante. Então, para fazer isso aqui, eu vou lembrar, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros e metros. Se eu estou em 15 quilômetros, como é uma medida linear, só cabe um número, né, em cada casa, eu vou completar com zero até a casa de metros e eu já consigo associar aqui 15 quilômetros. 15 quilômetros é igual a 15.000 metros. Pois bem, vou apagar aqui os comentários. E aí eu posso então colocar aqui no lugar do S já o meu 15.000. Que é igual, o meu primeiro elemento da minha progressão é o 50, que ou seja, quando ele comete o primeiro erro, ele já dá 50 metros de volta. Então vou colocar 50. Mais a N, quem é o meu último termo dessa sequência? Eu preciso descobrir. Para isso eu vou te lembrar que a forma do enésimo termo da nossa PA é a N, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando que N é o que a gente quer descobrir, que é o número de voltas. Então, vou pegar o meu AN, que é igual ao meu A1, que é 50 metros, mais N menos 1, que eu não sei ainda, que é o que eu quero descobrir, o meu N, mas eu te chamo a atenção que a minha razão ela vale 50. Porque se o primeiro elemento é 50, o segundo é 100, 100 menos 50 é 50, ou seja, a razão é 50. A terceira volta é 150, a segunda é 100. 150 menos 100 também dá a minha razão, ou seja, eu preciso também lembrar que a minha razão é a diferença do próximo termo pelo anterior, por exemplo, A3 menos A2. Continuando aqui então, eu vou ficar então com N menos 1 vezes 50. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, então eu vou ficar com a N, que é igual a 50 mais 50N menos 50. Vou cancelar esse 50 com esse 50 aqui e vou ficar com AN igual a 50N, o que faz bastante sentido. Por exemplo, se eu quero saber quantos metros ele vai percorrer na caso ele cometer 8 erros, 5 vezes 8, 40, ele vai percorrer então 400 metros. Então, ou seja, a nossa conclusão aqui está adequada. Então, eu vou substituir esse AN aqui por 50N, que foi o que a gente acabou de descobrir a associação, vezes N dividido por 2. O 2 está aqui dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando e também vou aplicar a propriedade distributiva aqui nesse parênteses, ou seja, 2 passos de uma única vez. 50 vezes N vai dar 50N e 50 vezes 50N vai dar mais 50N ao quadrado. Isso daqui é igual a 2 vezes 15, que dá 30, ou seja, 30.000. Posso fazer umas simplificações, por exemplo, tudo por 10. Então, vou eliminar um zero de cada lado. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, então, ou seja, eu poderia colocar o 5 em evidência e já simplificar por esse 30 aqui, que aí se torna um 6, porque 6 vezes 5, 30. Então, eu já fico aqui com a minha equação um pouco mais reduzida. N ao quadrado
mais n, que é igual agora a 600. Passo 600 para esse lado de cá para formar a minha equação de segundo grau, n ao quadrado mais n menos 600 é igual a zero. Pois bem, aqui agora eu tenho uma equação de segundo grau e se eu aplicar Bhaskara vai ficar uma coisa muito louca, né? Porque quando eu pegar o 4 vezes 6 vai dar 2.400, calcular essa raiz vai dar muito trabalho. Vou te chamar a atenção que eu posso calcular ela por soma e produto. O produto dá menos 600, o que significa que, já que é um produto negativo, significa que uma das minhas raízes é positiva e a outra raiz é negativa. Se é uma equação de segundo grau, eu só tenho duas raízes. Se o produto das duas é negativo, obrigatoriamente uma é positiva e outra é negativa. Beleza? A soma é menos b sobre a, então, ou seja, a soma dá menos 1. Então, como é que eu vou saber qual que é a raiz positiva e qual que é a raiz negativa? Simples. Já que a soma dá menos 1, significa que o número de maior módulo ele vai ser negativo. Porque quando ele for somado pelo número de menor módulo, ele vai continuar a soma sendo negativa, né? Então, vamos pegar, por exemplo, se fosse menos 5 e 4, né? Menos 5 mais 4 fica menos 1. Então, ou seja, o menos 5 ele tem maior módulo que o 4. Tudo bem? Então, como que a gente pode fazer isso aqui? Eu começo sempre analisando pelo nosso produto. Então, vou pegar aqui na nossa anotação. Então, eu posso pegar 600 e dividido por 1. Né? Sempre começa assim pelo 1, né? Então, 600 vezes 1 dá 600. Perdão, eu tenho que lembrar aqui o número negativo aqui, né? Então, se eu pegar aqui 600 mais 1, já que menos 600 vezes 1 dá menos 600, e menos 600 mais 1 dá 599. Como é que eu continuo fazendo? Eu vou simplificar aqui por 2. Então, agora eu vou ficar com menos 300 vezes 2, né, que também continua 600, não é suficiente para mim. Divido ainda por 2 novamente, que vai dar menos 50. Repare que eu dividi por 2 aqui, mas eu multiplico por 2 no próximo número aqui, que aí eu mantenho o meu produto igual e consigo analisar as somas, tá bom? Então, por exemplo, se você perceber aqui que 4 vezes 150 dá 600. Mais 4, menos 150 mais 4 não dá o menos 1 que eu procuro. Então, eu continuo simplificando aqui por 2. Agora eu vou ficar com menos 75 mais 8, né? Também não dá menos 1 de diferença. Agora, já que eu não consigo simplificar por 2, eu vou simplificar por 3. Ou seja, eu vou ficar com menos 25. E aí 3 vezes 8, 24. Perfeito. Achei aqui, ó. Menos 25 mais 24 dá menos 1. E menos 25 vezes 24 dá 600. Então, eu sei que a minha primeira raiz é menos 25. E a minha segunda raiz ela é igual a 24. Lembrando que se você ficou muito confuso para você, na hora da prova não perca tempo. Faça por Bhaskara, tá bom? Então, eu já consigo perceber que se a minha primeira raiz é menos 25, eu começo a analisar que menos 25 não é um resultado possível. Isso porque 25 não tem como o aluno cometer menos 25 erros. A única outra possibilidade que resta é ele ter cometido 24 erros, que é o número positivo. Resposta, então, letra